Você já reparou que, por mais que tente se encaixar, o mundo parece empurrar você para batalhas que ninguém vê? É curioso. Muitos dizem que você precisa de motivação, apoio ou gente te aplaudindo, mas a verdade, e ela dói, é que as maiores transformações da vida nascem quando ninguém está por perto. Não é quando você está cercado, é quando está sozinho. E quase ninguém tem coragem de admitir isso. Mas você tem sentido isso na pele, não tem? Aquele peso no peito de carregar tudo sozinho e ainda assim continuar. E talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão direta, mas aqui vai. Não é fraqueza lutar sozinho, é privilégio dos fortes. Contraintuitivo, né? Todo mundo corre do silêncio, da solidão, da dor e do desconforto. Mas o lobo não. O lobo usa tudo isso como combustível. Ele cresce onde outros desistem. Ele avança onde outros empacam. E é exatamente aí que está o segredo que quase ninguém quer revelar. Existe uma força dormindo dentro de você. Uma força selvagem, disciplinada, focada, que desperta quando você para de fugir do que assusta. E aqui está o choque. Você não precisa que as coisas melhorem para começar a mudar. Você precisa mudar para que as coisas finalmente melhorem. E quando você entender a mentalidade de um lobo, vai perceber que ninguém mais vai conseguir te parar. O que antes te destruía agora vai te fortalecer. O que antes te cansava agora vai te moldar. O que antes te feria agora vai te transformar. Essa é a recompensa rápida. Quando você muda sua atitude, o mundo começa a responder de outro jeito. Agora, eu preciso que você faça uma escolha simples, mas poderosa. Continue sendo alguém que assiste ou torne-se alguém que transforma. Se você está pronto para despertar essa força escondida, para assumir uma postura que poucos têm coragem de ter, então respire fundo. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua mentalidade por completo. E antes de seguir, já vou te dizer com toda a sinceridade. Se esse tema mexe com você, se você sente que essa mensagem é para você, então não perca tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo, porque aqui você não vai encontrar frases bonitinhas. Vai encontrar verdades que incomodam, mas que libertam. Verdades que tiram você da média e colocam você no campo dos que lutam, crescem e vencem mesmo quando ninguém acredita. Preparado? Então vamos começar. A imagem do lobo solitário sempre intrigou quem observa de fora. Ele caminha no frio, atravessa noites escuras e aprende a sobreviver sem ter alguém dizendo o que fazer. E é curioso como isso conversa com a vida de tanta gente que luta em silêncio, tentando segurar as próprias dores, enquanto o mundo nem imagina o que está acontecendo. A solidão do lobo não é fraqueza, é laboratório. É ali que ele testa a própria força e entende que depender demais do apoio dos outros enfraquece a própria identidade. Ele sabe que certas batalhas precisam ser travadas com o próprio peito. Quando alguém passa por fases difíceis, geralmente se sente errado por não ter companhia ou reconhecimento. Mas o mentor sábio explica que é justamente nesses momentos que nasce uma força que ninguém mais pode tirar. Lembra de quando uma pessoa tenta superar um término, uma demissão, uma frustração profunda. No começo dói, mas depois ela percebe que se reergueu sozinha e isso a transformou. Assim como o lobo, quem aprende a lidar com o silêncio se torna emocionalmente resistente, porque cria raízes internas que não balançam com qualquer vento externo. O lobo não teme ficar sozinho, porque entende que a solidão revela quem ele realmente é. E na vida humana é igual. Quando a pessoa para de buscar aprovação e começa a agir por propósito, ela descobre habilidades que nem sabia que tinha. Um grande exemplo é alguém que decide empreender sem ninguém acreditando na ideia. O começo é solitário, cansativo, incerto,
mas é justamente ali que a mente afia o foco e o corpo aprende disciplina. Quem suporta a fase solitária ganha musculatura mental que faz falta em quem abandona na metade. E existe uma frase profunda que o mentor sempre traz: sou forte porque já fui fraco, sou sábio porque já fui tolo. Cada tombo do passado entrega um pedacinho de experiência que molda o comportamento presente. A pessoa que hoje tem maturidade financeira provavelmente já gastou demais. Quem tem paciência já perdeu oportunidades por agir no impulso. Quem tem autodomínio provavelmente já sofreu por reagir demais. O lobo sabe que a sabedoria nasce dos erros, e por isso ele nunca teme o próprio histórico. Ele o honra. Lutar sozinho não significa se isolar do mundo, mas aprender a depender de si quando a vida fica apertada. Isso envolve assumir responsabilidade, criar rotina, estabelecer metas e manter hábitos mesmo sem ninguém aplaudindo. Quer um exemplo prático? Quem quer mudar o corpo não precisa de parceiros, precisa de continuidade. Quem quer enriquecer não precisa de palmas. Precisa investir R$ 50 por mês, se possível, em ações estáveis, como ETFs. Quem quer crescer emocionalmente precisa ler livros como O Caminho do Guerreiro Pacífico, mesmo que ninguém incentive. E há algo curioso. Quando a pessoa aprende a enfrentar seus medos sozinha, ela se torna alguém que inspira naturalmente. Não porque tenta impressionar, mas porque é impossível ignorar a força de quem já venceu guerras silenciosas. O lobo não exibe medalhas, mas seu olhar já conta uma história. Assim também é a pessoa que passou por lutas internas. Ela fala com calma, age com firmeza e não se abala por pouca coisa. O respeito que ela recebe vem do que ela sobreviveu, não do que ela fala. A solidão também é um filtro natural. Ela afasta quem não deveria estar e aproxima quem realmente compreende a jornada. É como se a vida tirasse o excesso de barulho para que a pessoa enxergue melhor o próprio caminho. E isso é libertador. Quando a pessoa descobre que consegue caminhar sem depender emocionalmente de ninguém, ela finalmente se torna livre para construir relações saudáveis, não por necessidade, mas por escolha. Assim como o lobo, que pode andar com a matilha, mas não precisa dela para existir. E no fundo, o treinamento silencioso da solidão prepara para a próxima lição. Porque quem aprende a lutar sozinho descobre que há algo ainda maior dentro de si. A capacidade de liderar, mesmo quando o mundo está em caos. A mentalidade do lobo solitário não para no isolamento. Ela evolui para algo ainda mais forte. Algo que molda líderes que caminham à frente mesmo com medo. E é isso que começa a surgir quando ele percebe que não nasceu apenas para sobreviver, mas para guiar. Quando se observa um lobo caminhando à frente da matilha, percebe-se que ele não está ali porque é o mais forte fisicamente, mas porque carrega propósito. A liderança do lobo não nasce do grito, mas da postura. E é interessante perceber como isso se aplica às pessoas também. Liderança não é sobre mandar, é sobre influenciar pelo exemplo. O mentor experiente sempre diz que líderes não são escolhidos pelos outros, são revelados pelas circunstâncias. E o mundo atual está cheio de oportunidades para revelar quem você realmente pode ser. A verdadeira liderança começa quando a pessoa para de esperar instruções e começa a criar caminhos. Não precisa ser CEO, não precisa ter empresa, não precisa comandar multidões. Liderança pode ser cuidar da própria casa com disciplina, organizar a própria vida financeira, manter a própria palavra. Isso já coloca a pessoa à frente de muita gente que vive perdida. Assim como o lobo, que mesmo sozinho continua líder de si, alguém que domina a própria mente e atitudes já está conduzindo sua própria matilha invisível, suas decisões. E existe uma frase que muda vidas: crie caminhos onde não há trilhas. O líder não espera alguém abrir a porta. Ele encontra uma janela.
não espera melhores condições, ele cria melhores escolhas. Quer um exemplo prático? Uma pessoa quer aprender algo novo, mas não tem dinheiro para cursos caros. Se ela é líder, procura alternativas, videoaulas gratuitas, livros em PDF, práticas em casa, comunidades online. Ela não fica parada, e essa postura simples separa quem avança de quem reclama. O líder também entende que em tempos de escuridão é ele quem deve iluminar, não com discursos grandiosos, mas com atitudes consistentes. A mãe que trabalha, cuida dos filhos, mantém a casa e ainda busca estudar à noite, é líder. O jovem que evita más influências e escolhe disciplina ao invés do caos, é líder. O homem que assume seus erros e melhora sua postura, é líder. A vida sempre responde com respeito para quem se comporta como guia, mesmo que ninguém perceba no início. E há um conceito profundo: você é o lápis nas mãos de Deus. Isso significa que a vida escreve capítulos através de suas escolhas. Quando alguém entende isso, começa a agir com mais intencionalidade. Se quer melhorar a saúde, cria um plano. Se quer enriquecer, aprende sobre investimentos simples como CDI, Tesouro Direto ou fundos imobiliários. Se quer desenvolver disciplina, acorda 15 minutos mais cedo. O líder começa pequeno, mas nunca fica parado. Ele sabe que a direção importa mais do que a velocidade. Liderar também exige coragem para ser o primeiro a dar o passo que ninguém quer dar. Enquanto todos hesitam, o líder toma a decisão. Ele entende riscos, mas não permite que o medo paralise. Assim como o lobo alfa que entra no território desconhecido para verificar segurança, o líder moderno enfrenta conversas difíceis, toma decisões importantes e escolhe o caminho que exige mais responsabilidade. E é justamente esse comportamento que atrai confiança verdadeira. E o mais interessante é que um líder não precisa da validação alheia. Ele não lidera para impressionar, mas porque é sua natureza conduzir. Isso tira o peso de tentar agradar todo mundo. Quem tenta agradar todos, perde a si mesmo. Quem lidera de verdade, inspira pelo exemplo e não pela aprovação. O lobo não deixa de avançar porque alguém critica sua rota. Ele segue, e esse é o tipo de postura que constrói respeito sem qualquer esforço externo. E quando alguém finalmente entende que nasceu para liderar e não para assistir a própria vida passar, então desperta outro tipo de força, a força da dedicação implacável. Porque o líder não apenas caminha, ele trabalha como se nada pudesse pará-lo, mesmo quando o cansaço aparece. E é aqui que surge a próxima lição, uma das mais poderosas do espírito do lobo. A imagem do lobo caçando enquanto o resto da floresta descansa explica mais sobre disciplina do que muitos livros. Ele não trabalha apenas quando tem energia. Trabalha porque precisa sobreviver. E isso ensina uma verdade profunda. Dedicação não é sobre motivação, é sobre compromisso. O mentor sábio sempre lembra que a diferença entre quem sonha e quem conquista está justamente na constância silenciosa que quase ninguém vê. O lobo treina quando ninguém está assistindo, e essa é a essência da grandeza. Quando uma pessoa decide trabalhar mais duro que o comum, as pessoas ao redor podem até achar exagero. Mas os resultados falam mais alto que as opiniões. Quer um exemplo simples? Enquanto muitos trabalham 40 horas por semana, aqueles que crescem de verdade estudam por fora, treinam habilidades extras, criam projetos paralelos. Isso não significa se exaurir, e sim se diferenciar. Pequenos hábitos como ler 20 minutos por dia, estudar um idioma, aprender sobre investimentos, praticar habilidades técnicas, tudo isso soma no longo prazo. O lobo não se acomoda no topo, ele sobe outra montanha. Essa mentalidade deveria ser aplicada também nas vitórias humanas. Quando alguém conquista algo, um emprego melhor, um aumento, uma oportunidade, a tendência é relaxar.
Mas quem tem mentalidade de lobo entende que sucesso não é destino, é manutenção. Não adianta chegar lá se não consegue se manter. Por isso, o lobo continua treinando, mesmo quando já está forte. E é isso que mantém sua vantagem. E existe algo poderoso. Quando a pessoa trabalha mais do que o necessário, ela cria oportunidades que muita gente nem imagina que existem. É como aquele profissional que sempre aprende algo novo e, por isso, se torna indispensável. Ou aquela pessoa que organiza seu dinheiro todos os meses e, depois de um tempo, percebe que pode investir em negócios, fundos imobiliários ou até ações de boas empresas como Itaú, Ambev ou WEG. Pequenas atitudes diárias mudam destinos de forma silenciosa. O trabalho intenso também molda a identidade. A pessoa começa a perceber que é mais capaz do que imaginava. Sabe aquele momento em que alguém percebe que aumentou sua resistência na academia? Que antes cansava rápido, mas agora aguenta mais? O mesmo acontece com a mente. Quanto mais a pessoa trabalha, aprende e pratica, mais forte se torna por dentro. E essa força mental se traduz em confiança na vida real. Uma confiança que ninguém consegue tirar. E há uma verdade desconfortável. Quem trabalha pouco sempre acha que está fazendo muito. Quem trabalha muito sabe que poderia fazer ainda mais. O lobo poderoso não interrompe a caçada só porque encontrou uma presa fácil. Ele continua para garantir o futuro. Da mesma forma, quem quer crescer não se acomoda com pequenas conquistas. Ele entende que o mundo muda rápido e, se não continuar evoluindo, será ultrapassado. O mentor experiente explica que trabalhar duro não é sobre sacrifício eterno, é sobre criar liberdade futura. Hoje, a pessoa trabalha, aprende, cresce. Amanhã, ela colhe. A disciplina de agora compra tranquilidade mais tarde. É como plantar uma árvore. No começo, exige esforço, paciência e cuidado, mas depois ela cresce sozinha. O trabalho disciplinado de hoje se transforma em vida abundante no futuro. E isso é algo que o lobo conhece instintivamente. E é exatamente quando a pessoa alcança esse ritmo de força e dedicação que a vida decide testar sua resiliência de forma ainda mais profunda. Porque trabalhar duro é importante, mas continuar mesmo quando tudo está desmoronando exige algo ainda maior. E é aí que surge a lição mais intensa do espírito do lobo: atravessar o próprio inferno sem parar. Quando alguém olha para um lobo caminhando debaixo de uma tempestade, mal imagina que ali existe uma lição escondida sobre resistência. O vento bate, a neve corta, o solo congela, mas o lobo continua avançando porque sabe que desistir custa mais caro do que tentar. E na vida humana não é diferente. Muitas vezes a pessoa se vê dentro de situações que parecem um verdadeiro inferno emocional. Mas o que o mentor sábio sempre ensina é que quando tudo dói, é exatamente aí que não se deve parar. Seguir machucado ainda é seguir. Há momentos na vida em que o caos parece tão grande que a única vontade é parar e esperar tudo melhorar sozinho. Mas a verdade é dura. Nada melhora se você não se mover. O lobo não espera o clima abrir. Ele enfrenta a tempestade porque sabe que ela não dura para sempre. Da mesma forma, quem enfrenta dívidas, frustrações, perdas e dores emocionais precisa entender que andar devagar ainda é mais poderoso do que ficar parado. E esse passo teimoso, quase teimoso demais, é o que diferencia quem afunda de quem ressurge. E existe uma frase que todo mentor repete: se você está passando pelo inferno, continue. Isso não é romantizar sofrimento, é apenas reconhecer que parar no pior lugar é a pior decisão possível. Imagine alguém que tenta sair de um ciclo de ansiedade, vícios, procrastinação ou relacionamentos tóxicos. No começo, a mudança dói, mas se ela parar no meio, fica presa no pior ponto do caminho.
O lobo não para no meio da neve. Ele avança porque sabe que quanto mais avança, mais perto está da clareira que o espera. E quando a pessoa decide continuar mesmo ferida, algo poderoso acontece dentro dela. Ela descobre que é mais forte do que parecia. Sabe quando alguém pensa, não vou aguentar, mas mesmo assim aguenta? Essa é a força que transforma destino. É a mãe que enfrenta dificuldades, mas não desiste dos filhos. É o jovem que trabalha de dia e estuda à noite mesmo cansado. É alguém que perdeu alguém importante, mas continua honrando a vida. Continuar nesses casos não é heroísmo, é sobrevivência. E sobreviver já é um ato profundamente poderoso. Continuar atravessando o inferno também significa aprender a não dramatizar cada dor do caminho. O lobo não faz discurso para cada dificuldade que enfrenta. Ele conserva energia para o que importa, chegar vivo do outro lado. E esse é um ensinamento prático. Quando a vida estiver pesada, elimine o que não ajuda. Pare de tentar agradar todo mundo. Reduza distrações. Faça o mínimo necessário, mas faça. Em dias difíceis, um pequeno passo é uma vitória enorme. E uma sequência de pequenas vitórias tira qualquer pessoa do buraco. Também existe a capacidade de transformar dor em combustível. Assim como o lobo que fica mais esperto após cada cicatriz, a pessoa que enfrenta batalhas emocionais adquire sabedoria para não repetir erros. Quero um exemplo real. Quem já quase destruiu sua vida financeira aprende, às vezes da forma mais dura, a respeitar cada centavo. Quem já perdeu alguém por descuido emocional aprende a não desperdiçar presença. A dor, quando encarada com maturidade, ensina. E ninguém aprende mais rápido que quem continua caminhando mesmo machucado. A travessia do inferno também revela a humildade do processo. O lobo não tenta parecer forte, ele apenas segue. A pessoa que está sofrendo não precisa agir como se estivesse tudo bem. Precisa apenas não desistir. Dói? Continua mesmo assim. Cansou? Caminha mais devagar. Chorou? Respira e segue. A força verdadeira não é a falta de lágrimas. É a coragem de continuar mesmo derramando algumas. E é exatamente nessa fragilidade corajosa que o espírito guerreiro é lapidado. E é quando o lobo atravessa a tempestade que ele descobre algo maior. O inferno não foi o fim do caminho, foi a porta para uma nova versão de si mesmo. Porque depois de sobreviver ao frio, ao vento e à escuridão, ele percebe que nada pode pará-lo. E esse despertar é o que prepara o terreno para a mensagem mais profunda de todas, a essência do espírito do lobo, aquilo que transforma uma simples caminhada em um chamado para transformar a própria vida. O espírito do lobo não está na força física, mas na determinação silenciosa que ele carrega no olhar. É aquele brilho de quem sabe que a vida não poupa ninguém, mas que sempre dá uma chance para quem insiste. O mentor sábio sempre diz que o verdadeiro guerreiro não é o que vence mais batalhas externas, mas o que vence as próprias fraquezas internas. E o lobo representa exatamente isso, vencer-se para não ser vencido. Ele não espera autorização para viver, ele simplesmente vive. Quando se observa o comportamento do lobo, percebe-se que ele carrega uma independência rara. Ele não confia cegamente em ninguém, mas também não teme caminhar sozinho. Esse equilíbrio é ouro, porque muitas pessoas se machucam por confiar demais, e outras se machucam por confiar de menos. O lobo encontra o meio termo, acompanha a matilha quando faz sentido, mas continua sendo dono do próprio destino. E esse é um convite para qualquer pessoa assumir o comando da própria vida. O espírito do lobo também ensina que a força não nasce da ausência de dor, mas da transformação dela. Cada cicatriz conta uma história. Cada queda molda caráter. Cada fracasso entrega uma semente de sabedoria. Assim como o lobo,
usa a noite para afiar seus sentidos, a pessoa pode usar momentos difíceis para fortalecer sua identidade. Em vez de perguntar, por que comigo? Pode perguntar, o que posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta altera destinos inteiros. E existe algo poderoso na forma como o lobo encara desafios. Ele nunca reage com desespero. Ele observa, calcula, aguarda, respira e só então age. Isso mostra que impulsividade não é força, paciência é. Muitas situações da vida exigem exatamente essa postura. Respirar antes de responder, pensar antes de decidir, sentir antes de agir. O lobo não corre para qualquer direção. Ele caminha para a direção certa. E quem aprende isso economiza sofrimento desnecessário. O espírito do lobo também lembra que não existe vitória sem riscos. Ele sabe que a floresta é perigosa, mas entra nela mesmo assim. Não porque é imprudente, mas porque confia na própria capacidade. Quem quer algo grande também precisa assumir riscos calculados. Iniciar um novo projeto, abrir um negócio pequeno, tentar uma nova carreira, investir em algo simples como renda fixa, aprender novas habilidades, abandonar velhos hábitos. Só cresce quem arrisca sair do lugar. E existe a liberdade, talvez o traço mais bonito do lobo. Ele nunca aceita viver preso, nem em jaulas, nem em opiniões alheias, nem em expectativas que não são suas. A vida do lobo é guiada por uma verdade simples. Ser livre custa caro, mas ser preso custa a alma. Quando alguém internaliza isso, deixa de tentar se encaixar em padrões e começa a construir a própria trilha. E é nessa trilha que a verdadeira força se revela. O espírito do lobo também carrega uma humildade curiosa. Ele não faz alarde do que conquista. Ele não precisa postar, anunciar ou pedir aplausos. Ele sabe que o valor dele não está no que ele mostra, mas no que ele é. Quando a pessoa compreende isso, para de tentar provar algo para o mundo e começa a provar algo para si mesma. É aí que nasce a autoestima verdadeira, aquela que não depende de curtidas, validações ou comparações. E ao juntar todas essas características, a coragem, a resiliência, a liderança, o foco e a liberdade, surge uma conclusão inevitável. O espírito do lobo não é algo para ser admirado, é algo para ser vivido. Ele é um convite para se tornar alguém que sobe montanhas, enfrenta tempestades, lidera sem aplausos e avança mesmo quando dói. E é exatamente essa energia que prepara o próximo passo. Transformar tudo isso em um chamado profundo para despertar a atitude que estava adormecida dentro do espectador. A mentalidade do guerreiro solitário não nasce da força, mas da necessidade. Quando o lobo percebe que precisa enfrentar a própria vida sem depender de ninguém, algo desperta dentro dele, um senso de responsabilidade que muitos evitam. A pessoa que vive reclamando das circunstâncias ainda não entendeu esse ponto. Mas aquele que decide assumir suas escolhas, mesmo quando tudo desaba, já está um passo à frente. O guerreiro solitário não escolhe a solidão. Ele a transforma em ferramenta. A vitória interior começa quando o indivíduo percebe que não precisa lutar contra o mundo, mas contra as próprias limitações. Medo, preguiça, comparação, ansiedade, esses são os verdadeiros inimigos. E, curiosamente, ninguém pode vencê-los por você. Assim como o lobo não delega sua sobrevivência, a pessoa não pode terceirizar o próprio destino. É um combate silencioso, diário, cansativo. Mas é nesse combate que a identidade firme se forma. O guerreiro solitário também aprende a olhar para dentro com sinceridade. Ele reconhece quando está fugindo, quando está se sabotando, quando está criando desculpas bonitas para esconder verdades amargas. E essa honestidade dói, mas liberta. Sabe quando alguém finalmente admite que procrastina, que tem hábitos ruins, que não está dando o melhor de si? Esse momento é decisivo, porque ninguém muda aquilo que não reconhece. O lobo encara sua sombra
e por isso se fortalece. Outro ponto essencial é que o guerreiro solitário não espera sentir vontade para agir. Ele age porque precisa. Muitos esperam inspiração para começar treinos, estudos, projetos, mudanças. Mas inspiração é instável. O lobo não espera o vento a favor. Ele avança mesmo contra ele. Quer um exemplo prático? Se a pessoa quer estudar inglês, pode começar com 15 minutos por dia no Duolingo. Se quer melhorar finanças, pode separar 5 drives por semana. O tamanho não importa, o hábito importa. E existe um poder imenso na capacidade de continuar mesmo sem testemunhas. O guerreiro solitário não precisa mostrar sua rotina para ser levado a sério. Ele trabalha em silêncio porque sabe que os resultados chegarão. É como alguém que começa a treinar às 6 da manhã, mesmo sem postar fotos. Ou alguém que constrói um negócio do zero sem divulgar muito até estar pronto. O lobo não avisa quando vai caçar. Ele apenas vai e volta com o resultado. A mentalidade do guerreiro solitário também desenvolve uma característica rara, a resistência emocional. Ele aprende a não desistir diante de frustrações pequenas. Ele entende que dias ruins fazem parte da jornada, não significam que deve parar. Assim como o lobo que batalha mesmo ferido, a pessoa forte aprende a avançar mesmo cansada. E com o tempo, esse hábito cria uma força interior que não balança com tempestades pequenas. E o mais interessante é que essa mentalidade muda a forma como a pessoa enxerga a própria vida. Ela deixa de esperar milagres e passa a criar os próprios. Acha que ninguém vai ajudar? Ela aprende a ajudar a si mesma. Acha que ninguém acredita? Ela aprende a acreditar sozinha. Acha que o mundo é injusto? Ela cria justiça dentro dela. O guerreiro solitário entende que, se quiser vencer, precisa ser a pessoa que começa, insiste e finaliza. E é exatamente quando essa força interna começa a florescer que surge a próxima etapa da jornada. O guerreiro solitário percebe que não basta sobreviver. É preciso direcionar o próprio caminho. E é nesse momento que o espírito do lobo revela algo ainda mais profundo. A trilha não se faz sozinha. Ela se constrói com disciplina, fome e propósito. A jornada do lobo não é linear. Ele passa por vales sombrios, montanhas cansativas, dias longos e noites silenciosas. Mas algo nunca muda: sua fome. Não fome física, mas fome de avanço. A pessoa que vive estagnada geralmente não perdeu oportunidades, perdeu fome. Porque quem deseja algo com força suficiente encontra energia até onde parece impossível. O mentor sábio sempre diz: não é o cansaço que derruba, é a falta de propósito. Disciplina é a musculatura que o lobo usa para sobreviver. Ele acorda, se move, observa, caça, treina. E não importa se está motivado ou não, ele age. A disciplina humana funciona da mesma forma. A pessoa que mantém um hábito mínimo, mesmo nos piores dias, vence quem trabalha apenas quando está inspirado. Um estudante que lê 10 páginas por dia aprende mais do que quem lê 100 de vez em quando. Um investidor que coloca 30 por mês cresce mais do que quem investe 500 reais uma única vez. A fome é o motor. É ela que faz o lobo levantar mesmo após noites pesadas. E na vida humana, essa fome aparece quando alguém deseja genuinamente mudar de vida. A pessoa que decide sair das dívidas, melhorar a saúde, mudar de carreira ou fortalecer a mente, desperta uma força que não existia antes. Mas para isso, ela precisa parar de aceitar migalhas emocionais. Precisa recusar a vida morna. Precisa dizer: eu quero mais, sem vergonha disso. E o propósito é a bússola. O lobo não corre sem direção. Ele sabe para onde está indo e por quê. E é isso que evita desperdício de energia. Quando alguém tem propósito claro, tudo fica mais leve. O que antes era obrigação vira missão. Quer exemplo simples?
Propósito de melhorar vida financeira, estudar sobre renda fixa, investir no Tesouro Selic, evitar dívidas. Propósito de melhorar saúde, treinar de 20 a 40 minutos por dia. Propósito de crescer emocionalmente, praticar meditação por 5 minutos diariamente. A Jornada do Lobo também mostra que propósito sem ação vira sonho frustrado. Ele não apenas deseja sobreviver, ele faz o que precisa. Na vida, muitas pessoas confundem querer com fazer. Querem emagrecer, mas não mudam hábitos. Querem enriquecer, mas não mudam gastos. Querem ser fortes emocionalmente, mas evitam confrontar o que as destrói. Quem age pouco, avança pouco. Quem age muito, avança muito. É simples, mas poderoso. Outra parte da jornada do lobo é lidar com recaídas. Ele falha, perde presas, erra cálculos, fica exausto, mas não transforma falhas em identidade. A pessoa que cai e pensa, eu sou um fracasso, se destrói. Mas a pessoa que pensa, eu tive um fracasso, se reconstrói. São dois mundos completamente diferentes. O lobo sabe que ontem não define hoje, apenas ensina. E isso o mantém mentalmente indestrutível. A jornada também revela a beleza da evolução silenciosa. O lobo não anuncia que mudou, ele simplesmente muda. A pessoa que está evoluindo de verdade não precisa dizer, estou diferente. Os outros percebem. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. E essa mudança é natural, não forçada. Porque quem está alinhado com disciplina, fome e propósito, inevitavelmente cresce. E quando o lobo percebe que toda sua jornada o moldou, ele entende algo crucial. Agora, ele tem escolha. Ele pode voltar ao nível antigo, ou pode assumir o novo lugar que conquistou. E é justamente aqui que surge a próxima lição. A decisão consciente de não voltar para o estilo de vida que antes o prendia. A parte mais poderosa da transformação de alguém não é o início da mudança, mas a decisão de não voltar para a vida antiga. O lobo que já experimentou liberdade não volta para a coleira. Ele sabe o preço da jaula e sabe o valor da floresta. Do mesmo modo, quando alguém finalmente rompe com velhos hábitos, antigas dores e limitações emocionais, precisa tomar uma decisão firme. Nunca mais voltar ao que o destruiu. E essa decisão é diária, não única. Muitas pessoas melhoram, evoluem, avançam, mas escorregam porque tentam conciliar o novo caminho com o velho comportamento. Querem crescer, mas continuam com as mesmas amizades tóxicas. Querem mudar, mas mantêm os mesmos hábitos ruins. Querem enriquecer, mas gastam como antes. Não funciona. O lobo não mistura instinto de sobrevivência com comportamento fraco. Ele é radical com aquilo que ameaça sua evolução, e a pessoa também precisa ser. A escolha de ser lobo exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. É incômodo, é doloroso, é estranho, mas libertador. Quando alguém percebe que não precisa mais agradar todo mundo, carrega menos peso. Quando percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, anda mais leve. E quando descobre que pode construir seu próprio caminho, começa a caminhar com firmeza. Essa é a liberdade que o lobo conhece e defende. Outra parte dessa escolha é entender que o passado é aula, não destino. Todos erram, todos caem, todos se perdem. Mas o erro não define o futuro, apenas orienta. Assim como o lobo que falha na caçada usa aquilo para se tornar mais eficiente, a pessoa pode usar suas dores para não repeti-las. Quer um exemplo simples? Quem gastou demais pode aprender educação financeira com livros como Pai Rico, Pai Pobre. Quem se perdeu emocionalmente pode aprender com terapia, meditação, autoconsciência. E existe algo poderoso quando a pessoa decide que não vai mais viver como antes. Ela começa a atrair novas oportunidades, porque a energia muda, a postura muda, a mente muda. O lobo que se comporta como líder atrai respeito.
O que se comporta como presa atrai predadores. Assim funciona a vida humana também. Quando alguém se posiciona com firmeza, oportunidades começam a aparecer onde antes não existiam. Mas a escolha de ser lobo também pede vigilância. Velhos hábitos tentam voltar. Velhos medos tentam se infiltrar. Velhas pessoas tentam puxar de volta. O mentor sábio explica que a mente humana adora o caminho familiar, mesmo quando ele destrói. Por isso é preciso lembrar todos os dias do motivo pelo qual decidiu mudar. Escrever metas, revisar objetivos, reforçar limites, proteger a própria energia. É um compromisso consigo mesmo, e quanto mais alguém se compromete com essa nova versão, mais natural ela se torna. O lobo não precisa se lembrar de que é lobo. Ele simplesmente é. A pessoa que escolhe crescer chega a esse ponto também. Ela deixa de lutar contra quem era e simplesmente vive quem se tornou. E esse é o maior sinal de evolução. Quando você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo, e ao chegar nesse estágio, tudo se alinha para o momento mais importante de todos. Transformar essa mentalidade em impacto. Porque agora que a pessoa já entendeu força, solidão, liderança, disciplina, propósito e libertação, agora me diz uma coisa com sinceridade. Depois de ouvir tudo isso, você ainda vai aceitar voltar para a mesma versão de si mesmo? Vai continuar ignorando a força que já provou que existe dentro de você? Porque no fundo, você sabe, cada lição que escutou aqui não foi apenas uma metáfora, foi um espelho, um lembrete de quem você sempre foi, mas talvez tenha esquecido no meio das lutas, das críticas, do cansaço e das expectativas dos outros. Então pense bem, qual passo você vai dar quando esse vídeo acabar? Você vai continuar deixando seus medos decidirem seu futuro? Vai continuar esperando o momento ideal que nunca chega? Ou vai finalmente assumir a postura de lobo, aquela postura que caminha com coragem, não com desculpas, com propósito, não com preguiça, com disciplina, não com drama? A escolha sempre foi sua. E talvez pela primeira vez você consiga enxergar isso com clareza. E aí vai outra pergunta que só você pode responder. Quanto tempo mais você vai aceitar viver abaixo do seu potencial? Quanto tempo mais vai adiar a vida que sabe que merece viver? A montanha está na sua frente. A tempestade está no seu caminho. Mas você já sabe, quem desiste no meio nunca encontra a clareira do outro lado. É agora que você decide quem é. Não amanhã, não semana que vem. Agora. E se isso mexeu com você, se algo dentro de você despertou, então não deixe essa chama apagar quando o vídeo terminar. Aplique, teste, caminhe. Mesmo que seja um passo pequeno, dê o passo. Mesmo que doa, continue. Mesmo que falte apoio, avance. É assim que lobos vencem. É assim que guerreiros são formados. É assim que novas versões nascem. Agora, para continuar essa jornada e não perder nenhuma mensagem que vai reforçar essa mentalidade dentro de você, faça o óbvio, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Não por mim, mas por você, pela sua evolução, pelo seu propósito, pela sua decisão de não ser mais espectador da própria história. Porque a partir de hoje, você sabe qual é sua verdadeira natureza. E ela não aceita voltar para trás. Então me diz, você está pronto para começar a viver como um lobo?